Prontinho, gravando. Então, na hora que você quiser começar, sinta-se à vontade, padre. Eu já apresentei você para o pessoal aqui, aí é contigo. Olá, pessoal, boa noite. Eu sou o padre Parsifal José, moro aqui na cidade de Timóteo, no Vale do Aço, em Minas Gerais, e sou de Petrolina, Pernambuco. Hoje é um dia muito especial para nós, né? O dia de São Francisco de Assis, um dia espetacular, é um dia que a gente tem tudo para dar graças a Deus, né? Apesar de tanta coisa ruim que está acontecendo no mundo, mas neste dia de São Francisco, a gente tem que se alegrar por ter esta figura tão especial na nossa vida, na nossa sociedade e na nossa igreja. A minha formação, ela é mais na área da psicologia e na fitoterapia, com destaque para a iridologia, que, né, essa análise do olho, que a gente vai estar vendo um pouco hoje, alguma noção sobre isso, e também, dentro da fitoterapia, os óleos essenciais, né, a aromaterapia. Mas hoje nós vamos conversar mesmo sobre o sol, a segunda porta, sobre o olho, a importância dele na nossa saúde, para a nossa saúde. É claro que, com certeza, o mais importante não é o número de pessoas que aqui está, mas a demanda que cada uma traz, as perguntas, as dúvidas, as necessidades reais, e que talvez com um grupo pequeno até seja bom também a gente poder conversar, de modo que eu vou procurar fazer essa fala, uma exposição de uma média de 30, no máximo 40 minutos, e depois mais uns 20 minutos por aí, mais ou menos, para perguntas, dúvidas, etc. E eu penso que assim está bom, porque dizem os especialistas em trabalhos online que passou de 1 hora e alguns minutos também já fica cansativo, né? E com certeza todos nós trabalhamos muito hoje, então vamos aproveitar o pequeno tempo que a gente tem para ser mais produtivo também. Mas antes ainda de eu entrar propriamente no conteúdo, gostaria de saber se o som e a imagem está chegando bem aí até vocês. Se tiver, só botar o dedinho para cima. Ok, muito obrigado. Então, vamos lá, vamos ver se agora vai sair. O slide está saindo? Não, ainda não. Opa, então deixa eu ver aqui o que eu fiz, que ele não saiu. Deixa eu ir lá. Daqui a pouquinho ele sai. Agora sim, é só você clicar lá no seu PowerPoint, que aí a gente consegue ver a palestra. Aí, perfeito. Melhorou a imagem? Tá perfeito. Só clica lá no ocultar, que aí some essa barrinha aí pra gente. Uhum. Pronto. As 7 portas da saúde, outros chamam 7 portas da felicidade. Eu diria também as 7 portas da vida, né? E cada um vai aproveitando e criando o seu nome, aquilo que você acha mais importante. Para isso é que hoje nós procuramos começar com o olho. Me parece que na primeira porta a irmã deve ter falado sobre a mente, não é? A saúde, o pensamento, a cabeça, essa parte mais da mente, né? Saúde mental, ligado ao nosso universo pensante. E a segunda porta seria, então, o nosso olho,
que eu gostaria que a gente observasse bem aí. Nós temos aí 4 tipos de olho diferentes, são olhos universais. E eu faço uma pergunta: você já olhou no espelho hoje como está o seu olho? Aí é uma introdução geral, não precisa vocês se preocuparem ainda com isso, porque eu vou detalhar um pouco nessa nossa conversa, e assim a gente vai se auto-reconhecendo dentro do nosso próprio ser. Então, por exemplo, nós temos aqui, a priori, uns olhos com o nome anel de tensão. Existe aqui no olho uns anéis, se vocês perceberem aqui, tem uma linhazinha mais clara, aqui tem uma outra linha, formando um anel em torno da íris. Isso é porque os iridólogos eles chegaram à conclusão de que a nossa saúde ela se revela pelo olhar. É no olho que está uma síntese da nossa qualidade de vida. Então, uma pessoa que, lá no espelho, ela se vê com esses anéis aqui, isso revela que a pessoa é uma pessoa muito tensa. Por isso que é chamado de anéis de tensão. Nesse olho aqui, que é um olho mais, uma fotografia preto em branco, mesmo assim aparece umas linhazinhas mais claras em torno da íris. E isso também mostra anel de tensão. Se a gente vai olhar aqui embaixo, olha aqui, outro anel em volta da íris. É tudo olho de pessoa tensa. Se a gente vem aqui para essa outra parte, a gente vai encontrar mais tensão. Pessoa muito tensa e pessoa muito intensa, tá? É só uma pequena introdução. O meu objetivo hoje aqui é despertar curiosidade, despertar interesse para outras áreas do conhecimento. Nós temos aqui uma mancha escura, isso aqui vai ter um significado. Temos aqui uma outra bolinha escura, uma manchinha bem escura, que também tem um significado. Temos aqui na parte branca, que a gente chama de esclerótica, está bem vermelho ou escuro, também vai trazer informações importantes sobre a nossa saúde. De modo que o olho revela nossas doenças físicas e também mentais, é claro. Foi feito um teste numa coruja que havia quebrado um pé e descobriu ali um sinal da íris da coruja. Foi o primeiro estudo a ser feito nessa área da iridologia. Então, o olho revela quando a pessoa quebra ou quando retira algum membro do corpo, quando o corpo está muito intoxicado, quando há alguma fragilidade em algum membro do corpo, como fígado, baço, pulmão, tudo isso o olho vai revelar. Nós sabemos que o olho revela muita coisa, mas muita coisa mesmo, como, por exemplo, a depressão. A pessoa vai ter um olho opaco, sem brilho, um olhar para baixo, lágrimas, muito choro, muito medo, muita ansiedade, muita euforia, também muito mentira. Todos esses problemas comportamentais, psicológicos, o olho vai revelando em cada pessoa, não tem como. Quando a gente está muito doente, talvez alguns de vocês já tiveram a experiência de algumas doenças mais pesadas, mais complexas. Vocês lembram que até para abrir o olho a gente tem dificuldades na hora de uma doença muito agressiva, uma doença muito ruim, ou uma doença muito forte, uma doença muito grave. O nosso olho, quando a gente está muito frágil, quando a gente está muito debilitado, ele não abre direito. Quando a gente está com muito sono, o olho revela. Quando a gente está
muito eufórico, o olho revela, por isso que tem pessoas com um olhar que a gente chama de olhar lunático, aquele olho grande, arregalado, sobretudo quando ela está numa crise, num surto. Isso aparece primeiramente no olho. E a medicina, antigamente, sabia fazer esse diagnóstico, começando olhando o olho da pessoa, a língua da pessoa, para poder ela dar continuidade na sua investigação. E diz a palavra de Deus que a lâmpada do corpo é o olho. Se o olho é sadio, o corpo inteiro ele fica iluminado. Uma pessoa que tem saúde boa, uma pessoa que tem energia, uma pessoa que tem liderança, uma pessoa que tem capacidade de ver e organizar as coisas, isso vai aparecer de imediato, tanto no olho como também ao redor de onde ela está, porque todo aquele ambiente fica iluminado. Agora, se o olho está doente, o corpo inteiro fica na escuridão. Então, às vezes, a gente mora numa casa, numa comunidade religiosa, ou até mesmo na família, e a gente vai conviver com pessoas ali pesadas, amargas, pessoas complexas, e o olhar dela é o primeiro retrato. Quando o dia começa, quando a pessoa senta à mesa, a gente já se depara com um olhar opressor, ou um olhar obscuro, um olhar duvidoso daquela pessoa. Já ao contrário, quando a pessoa ela está muito bem, quando ela está feliz consigo mesma, quando ela está saudável, amanhece o dia, mesmo que ela não fale nada, o olhar dela transmite essa luz, esse brilho, esse contentamento para as pessoas que ali estão, certo? Então, aí é um exemplo de um olho como síntese do cosmos, do mundo. Todo o universo está contido aqui neste olhar. É muito interessante como que Deus nos fez colocando no nosso corpo humano esse órgão que reflete o universo que Deus fez, reflete esse universo tão bonito, tão importante que Deus fez para todos nós. Eu saltei aqui, mas eu queria chamar a atenção. A esclerótica dessa pessoa está clarinha, branca, não está amarela, não está vermelha, não está escura, sobretudo deste lado aqui aparece esse sinal de saúde boa. Já deste lado, já aparece uma esclerótica um pouco mais azulado, um tom de azulado, ou seja, uma parte do corpo da pessoa já começa a dar sinal de deficiência de alguma vitamina, deficiência de alguma proteína, deficiência de algum mineral. Mas o olho dessa pessoa, no seu todo, é um olho que revela uma saúde boa. Ela é um olho que está transmitindo brilho, está transmitindo foco. E dentro deste olho está o resto do corpo da pessoa. Olho que tem problema de saúde. Olha, veja só, este olho aqui já não tem aquele brilho que o olho anterior tinha. Aqui nós encontramos uma mancha, um marrom mais escuro. Sobretudo, se a gente tiver na nossa literatura um mapa da íris, aqui essa pessoa ela vai ter um problema muito mais ligado à área de cima, da cabeça para o ouvido, porque ela tem uma concentração de problemas nessa região, e o olho revela isso, tá? Olha aqui, já essa pessoa, ela tem um olho cujo problema dela vai descer para as pernas. Então, se a gente for considerar nossos braços abertos
e as pernas para baixo, essa região toda inferior está comprometida por causa desse tom, esse tom de marrom mais escuro, revelando também dificuldade no corpo dessa pessoa. Olha, este olho aqui, se a gente for olhar em torno da íris, tem um anel branco. Veja que esse anel branco, ele é bem diferente do branco da esclerótica, que é essa parte branca do olho. Aqui tem um anel como se tivesse uma gordura, um anel de gordura, eu chamo de anel de gordura, mas é um anel de má circulação, pessoas que podem ter trombose, pessoas que podem ter veias entupidas, pessoas cheias de varizes, pessoas com a circulação muito ruim, a perna inchada, ela costuma ter essa marca, esse anel em volta da íris. Aqui nós encontramos também, aqui do ponto de vista da psicologia, uma pessoa que tem um comportamento chamado flor, por causa desses buracos. Aqui parecem umas pétalas de rosa que aparecem na vida dessa pessoa. Pessoas que têm o olho todo cheio de pétalas de rosa, elas costumam ser pessoas muito criativas, muito alegres, muito eufóricas, mas também muito frágil e muito carente. O tempo todo elas estão querendo apresentar uma música, um teatro, uma piada, fazendo os outros rir. Mas assim como uma flor, se a pessoa não estiver sempre perto dela para elogiar, parabenizar, aplaudir, bater palma, ela murcha. Aí ela fica deprimida, fica para baixo. É um tipo de personalidade que o nosso olho revela. Existe também um outro tipo de personalidade que a gente chama de corrente. A gente vê esse olho está como uma pedra de cristal, bem uniforme, você não vê pétala nenhuma. Eu vou voltar à tela anterior, só para você poder lembrar. Ó, aqui parece que tem pétalas dentro da íris da pessoa. Essa outra íris aqui, ela não tem. São pessoas que nada segura, são pessoas que insistem, são pessoas que produzem muito, mas também podem ser pessoas que destroem, porque a gente sabe que um rio corrente, quando a água está muito além do volume normal do leito, ele destrói tudo que vem pela frente. Então, é um tipo de personalidade, é um tipo de pessoa que tem uma personalidade muito importante, muito bonita, porque por onde ela passa deixa vida, energiza o ambiente, gera muita coisa, mas também se a pessoa quiser segurar, proibir tudo na vida dessa pessoa, ela arrebenta o que vem pela frente. Aqui, voltando lá, bem no início, quando eu falei dos anéis de tensão, é uma pessoa que é muito tensa, muito nervosa, muito agitada, tem que tomar Rivotril, se ela for muito de remédio, alopático, para poder ela se acalmar, e em alguns casos ela tem que ter até um medicamento mais indicado por um especialista psiquiátrico, para poder as pessoas darem conta de conviver com ela. Esses anéis revelam a tensão da pessoa. Bem, sobre o olho, né, foi só... Depois vocês... Eu vou indicar uma literatura, um livro que é muito bom sobre muitos detalhes desse estudo, e vale a pena a gente se conhecer. Em alguns países da Europa, lá nos Estados Unidos, algumas empresas, eles já contratam a pessoa para... E na seleção, eles fazem análise da íris, do olho da pessoa, para ver onde mesmo que a pessoa vai se encaixar.
Então, a nossa saúde, ela vem, nessa minha reflexão, ela vem de cima para baixo. A saúde e a doença vem de cima para baixo. Primeira porta lá. Você pensa, você imagina, você idealiza, aí você tem ou saúde boa ou saúde ruim. Porque a doença muitas vezes começa com o pensamento. Depois passa para o olho, que é a segunda porta da saúde ou da vida. É o olhar que vai gravar aquilo que vê, aquilo que escutou, aí começa a imaginar, e se é uma coisa boa, então vai dar um resultado bom. Se é uma coisa ruim, vai ser uma coisa ruim. Quem sempre vê o que é ruim, vai ter problema ruim na sua vida. Quem sempre vê, quem sempre enxerga coisas boas, vai ver que a vida também vai ser bem mais saudável. E é diante desse segundo olhar, dessa segunda porta, que nós abrimos uma janela, como diz o cantor, né, e compositor Zé Vicente. Abre a janela, meu bem, vem ver o dia que vem. Deixa o sol entrar e o vento falar, eu te quero bem. Então, agora, a pedido também aí da irmã Gracema, eu vou estar focando da importância do sol para a nossa vida, para brilhar os nossos olhos, brilhar nossos olhares e fazer a gente recuperar de muita coisa que nos adoece, de muita coisa que nos atrapalha. Olhem, pessoal, quem gosta da escuridão, quem gosta da escuridão são os insetos, tá? Um ambiente escuro, ele nos estimula ao medo e às incertezas. Eu estou falando do escuro aqui, não é o escuro da noite, não, porque a noite é bela, a noite também é nossa irmã. Quem de nós não gosta de dormir num quarto escuro, ou, sobretudo, de um descanso diante de uma dor de cabeça, diante de uma enxaqueca? A gente quer um ambiente mais escuro. Porém, ficar o tempo todo sem a luz do sol, isso vai estimulando em nós muitos medos, muito pavor, muitas incertezas. Quando a gente perde um objeto de valor num quarto, numa sala e está escuro, somente depois que a gente acende a luz é que a gente acha com mais facilidade aquilo que a gente perdeu. Então, a escuridão é um grande foco de doença. Exatamente porque o sol é vida, proporciona alegria, liberdade. As pessoas que no inverno que têm depressão, a tendência delas é aumentar a depressão exatamente porque tem menos sol, ou recebe menos luz do sol. As praias ficam vazias, o silêncio parece ser maior, porque está todo mundo encolhido, todo mundo enrolado, todo mundo coberto, sem essa maravilha que é o sol, a gente não pode viver. Um corpo humano sem sol, ele pode, e sem sol aqui, você pode substituir sem luz, né, também, ou sem claridade, né? Uma pessoa sem sol, ela acumula muitos bichos dentro dela, diversos males físicos e mentais, porque esses bichos são exatamente os que gostam de lugar escuro, os buracos, as tocas, onde ficam os insetos, onde ficam os fungos, onde ficam as bactérias, onde ficam os agentes de saúde, aliás, os agentes de doença, todos eles procuram lugares escuros. E quando a gente fica mais tempo em ambiente escuro, a gente está acumulando bicho dentro de nós. E falo bicho aqui, não é bicho só no sentido de doenças, não, de doença física, não, é também de doenças mentais. Aí a gente vai criando imagem, a gente vai criando, tendo visões, a gente vai tendo problema. Outro dia, eu estava com uma paciente no consultório e ela do nada, assim, me deu um tapa na cara. E
como era um atendimento psicológico, eu entendi a reação dela, né? Ela viu no meu rosto subir uma aranha. Ela viu e ela deu tapa para matar a aranha. Quer dizer, não tinha aranha nenhuma no meu rosto, mas na mente dela, ela visualizou uma aranha no meu rosto. Teve visões. Pessoas que tomam pouco sol, pessoas que têm falta de vitamina D, elas começam a ter visões, né? Porque é exatamente o mundo da não-luz, e é por isso que Deus é luz, né? E é por isso que ele fala quem Deus é luz, e onde tem a luz não tem as trevas, e Jesus é a luz do mundo, e no começo da criação do mundo, a primeira criatura a ser feita foi a luz, exatamente para poder a gente viver na luz, né? Ter saúde, ter vida, ter paz. Olha aí os insetos, todos esses aí gostam do escuro. Pessoas que não têm o hábito de tomar sol, elas vão criando vários outros animais dentro dela. E ela fica, exatamente porque ela fica sem a vitamina D, que é a melhor fonte de vitamina que existe. É o sol, é o sol. Não tem, até a vitamina D que a gente toma do médico quando ele passa para nós, ele só faz efeito se a gente tomar o sol. O alimento que a gente come, que contém vitamina D, o efeito só é maior se a gente tomar o sol. Então, o sol é riquíssimo, importantíssimo. A falta dele é que faz nossos ossos ficarem com esses buracos aqui, ó, gerando quebra nos ossos, queda das pessoas. E olha só, que curioso para você pensar, e depois que eu terminar aqui, você vai dizer se faz sentido ou não isso que eu estou falando. Já observou que as pessoas mais idosas são as que mais caem e quebram os ossos e o fêmur? Por que será? Será que é só questão de velhice? Será que é só questão de idade? Ou será que é porque, na medida que ela foi ficando mais idosa, foi ficando mais dentro de casa, tomou menos sol, e por isso a vitamina D foi ficando. A carência de vitamina D na vida dela foi mais. Por que será? Não é? Olhem, deixa eu contar uma história para vocês. Eu, há 7 anos, 6, 7 anos, eu caí e quebrei a perna. Aliás, caí não. Antes, eu tive um tumor no osso, perto do joelho. Fui no médico, ele cortou um pedaço, tirou lá uns 6, 7 centímetros do osso, colocou um cimento no lugar, e eu fiz fisioterapia uns 2, 3 meses. No segundo mês, eu levei uma queda. Eu escorreguei numa toalha dessas de banheiro, molhada no chão, escorreguei, caí, quebrei o fêmur, quebrei o joelho, quebrei tudo, no lugar da cirurgia. Foi terrível, terrível aquela quebradura. Hoje eu tenho 17 parafusos e as placas todas na minha coxa, no meu fêmur, para eu poder me locomover. Hoje eu ando bem, dirijo, tudo, mas não é a mesma coisa que antes. Fazendo os exames, eu estava com falta de vitamina D. E hoje eu estou com 52 anos, então eu estava com 45, 46 anos na época, né, quando eu tive essa queda. Há uns 3 anos atrás, meu pai, com 87 anos, eu andando com ele lá na cidade de Petrolina, no Nordeste, ele caiu, bateu o joelho no chão. Eu pensei, meu Deus, agora estragou tudo. Ele só levantou, tirou a terra, tá bonzinho, não sentiu nada até hoje. E eu fiquei me perguntando, por que eu mais novo estava com o osso tão fraco e ele mais velho com o osso tão forte? Exatamente porque ele toma sol todos os dias, trabalhando na horta, naquele sol quente do Nordeste. Hoje um pouco bem menos, mas ele todos os dias, 5 horas da manhã, o dia inteiro, tarde, ele trabalhando na horta. Então, os ossos dele são difíceis de quebrar, não quebra fácil. Quer fortalecer os ossos? Toma sol. Não tem outro remédio a não ser tomar o sol. Né? O sol é o melhor e o mais barato de todos. Algumas
efeito do sol ou da vitamina D que a gente recebe pelo sol são esses aí, né? Ele melhora a resposta muscular, diminui a pressão sanguínea, melhora a imunidade, fortalece os ossos, melhora o humor. A pessoa que toma sol, ela é bem mais humorada do que uma pessoa que não toma de jeito nenhum. Elimina fungo, bactéria, frieira, melhora a respiração em pessoas que têm problema de asma, diminui até o colesterol, melhora o trabalho cardiovascular, claro, nós sabemos que o sol faz a terra produzir medicamento e também produzir alimentos para nós. Sem o sol, a terra não produz os alimentos que nós precisamos. Então, o sol é a primeira fonte de vida. Por isso que, quando Deus fez o mundo, Deus fez primeiro o sol. Um edifício, quando ele vai ser construído, toda a parte de estrutura, de concreto, de cimento e ferragem, só se consolidaliza quando há um tempo suficiente no tempo, né, para exatamente receber aquela luz, porque a vitamina D ou o sol não, necessariamente não tem que estar somente no sol, os raios solares que a gente vê quando é no período do verão, primavera, verão. Não. Mesmo durante o dia, sem o sol aparecer, ele fortalece, ele transmite para nós e também para toda a estrutura que depende dele para se fortalecer, ele transmite ele consolida isso. Tá? Então, as lajes dos prédios, as colunas, todo o trabalho que é feito pela engenharia civil precisa também do sol para poder ter mais segurança. Uma vez fizeram uma laje, não deram tempo suficiente para receber o sol naquela laje, depois que imediatamente já cobriram, puseram telha, cobertura, sombra, tudo, não deu outra. 5 anos depois o prédio caiu. Foi feita uma perícia e constatou-se que não ficou o tempo suficiente que precisava para receber a luz, né? Receber, na nossa linguagem, o sol. Há uma publicação feita por Renata Torres, que entrevistando o Dr. Cícero Coimbra, que é um grande pesquisador de vitamina D, e ele tem vários trabalhos, sobretudo durante o tempo da pandemia, e foi constatado que quase 5.000 publicações científicas do mundo falam dos benefícios da vitamina D. Então, em qualquer lugar que você for, você vai encontrar. A vitamina D é tão famosa, tão importante, tão necessária, que até nas farmácias, nas prateleiras, eles dão um jeito de colocar ali à venda para as pessoas comprarem. Por quê? Porque a vitamina D também é importante para o tratamento de esclerose múltipla, que é uma doença antiga e que atinge o sistema nervoso central. E as manifestações da esclerose múltipla variam de acordo com a pessoa. Umas perdem a visão, outras têm paralisia nos braços ou nas pernas, e algumas perdem também o controle até de urinar ou de fazer cocô, exatamente porque tem essa carência de vitamina. Então, é essa vitamina que sustenta tudo e todos, tá? A árvore, num ambiente, quanto mais sol, mais as árvores crescem para o alto. Pode observar que se ela tiver água, tipo Amazônia, região Amazônia, Pantanal, e sol, mais a árvore cresce. E mais produz também. Deus é luz, né, Deus é luz. Ele quando a gente toma um banho de sol e olha para tudo que tem em nossa volta, ao nosso redor, a gente pode dar um abraço no ar mesmo, né, nesse mundo, nesse universo, e a gente perceber que a nossa espiritualidade, que a nossa saúde, a nossa vida vem da luz, vem de Deus. Porque é essa luz que está lá no sol que aumenta o nosso nível de cálcio
que são importantes para nossas articulações. Muita gente tem reumatismo, muita gente tem essas inflamações no tornozelo, no punho, no joelho. Qual é o remédio primeiro para essa pessoa? Sol, tomar sol. De preferência, pelo menos 80% sem roupa, ficar no sol, só de short, né, ou de roupa de praia, se tiver oportunidade. Ajuda a prevenir essas doenças de osteoporose, doenças cardíacas, o autoimune, como câncer, próstata, até para o diabetes. A vitamina D ajuda a pessoa a ter uma qualidade de vida melhor. Uma pessoa que tem diabetes e toma sol, ela tem menos risco de ser amputada alguma parte do seu corpo do que uma pessoa que tem diabetes e não toma sol. Tá? E o sol, ele estimula a transformação da melatonina, que é esse hormônio que a gente precisa para o sono, para a gente dormir bem, que é importante também para o bom humor. Por que algumas pessoas amanhecem mal-humoradas? Porque não dormem bem. O sol protege contra infecção, psoríase, inclusive, vitiligo. Então, a primeira fonte de vida é a luz, sol que dá as cores, as coisas, né? Não existe fora do sol o amarelo, o verde, o azul. A cor está no sol, está na luz. Se não tiver sol, ninguém vê o azul, ninguém vê o vermelho, ninguém vê o verde. Sem a luz, sem o sol, a terra não produz o nosso alimento. Sem a luz, aumenta o índice de depressão, de angústia, tristeza. Nos tornamos frágeis, doentios. Sem Jesus também a gente fica com toda essa carência de tudo, né? Por ele ser exatamente a luz maior. Deixa eu ver aqui. A tela saiu, né? Descompartilhar. Ok? Alguém? Uma perguntinha para poder dar o chute inicial aí para vocês, né, se manifestarem. Eu sei que vocês já sabem de tudo isso, de uma forma ou de outra, mais aprofundada até, mas algo te despertou para alguma coisa? Podem falar. Ou dúvida? Eu fiquei morrendo de vontade, Maria da Penha. Eu fiquei morrendo de vontade de olhar o meu olho no espelho. Fiquei com muita vontade. Achei assim, interessantíssimo. Já ouvi falar muito superficialmente a respeito, né? E achei assim, fantástico. E uma curiosidade, uma pergunta que eu tenho é: quando uma pessoa faz uma intervenção cirúrgica, como está acontecendo agora, muitas pessoas fazendo a correção oftalmológica para não usar mais óculos, isso interfere na saúde do olhar? Não interfere no sentido de trazer problema. Interfere só no sinal naquilo que vai aparecer. Tanto se uma pessoa puder tirar foto da íris antes e tirar depois, ela vai ver a diferença. Mas não altera para negativo a qualidade de saúde do olhar dela. Muito obrigada. De nada. Fico aqui morta de curiosidade, de vontade de perguntar. Quer dizer, não é curiosidade, porque eu acho assim uma coisa fantástica.
esses olhos, assim, na tela, a gente fica, assim, interessada de saber. E eu sempre realmente tive vontade de fazer eu nunca tive oportunidade, sempre tive vontade de poder fazer um exame desse tipo com um especialista como o senhor, né, no caso. Com alguém que entenda para saber o tipo do meu olho. Hoje, eu estou precisando, já tenho até marcado, né? Eu já estou com catarata nos meus olhos, e aí eu fico imaginando. Antes dessa catarata, certamente ele tinha um brilho, porque eu sempre fui uma pessoa muito alegre, eu sou uma cearense, sou alegre. Na juventude, tomei muito sol demais da conta nas praias de Fortaleza, né, do Ceará. Então, eu sempre gostei muito do sol. Eu gosto, e hoje em dia eu estou em Minas, e eu não me furto de caminhar no sol. Eu não caminho cedinho, porque não tem sol. Então, eu vou na hora que tem sol. E aí, alguém fica dizendo assim, não vai caminhar essa hora que o sol dá câncer, não sei o quê. Eu digo, olha, se eu tivesse que ter câncer, eu já teria, porque o que eu andei em praias e o que eu me expus ao sol não está nas contas. E eu não, quer dizer, não acho que, para mim, né, no caso, não interferiu. Eu sempre gosto muito dessa claridade, desse sol mesmo. Eu acho que ele é mesmo uma saúde muito boa para a gente. E eu me lembro que quando começou a pandemia, eu ouvi um comentário desse nível, né, de que o sol era uma saúde para nós. Se a gente pudesse tomar sol, sair para tomar sol, ajudaria naquele tempo sombrio de medo, de pavor, né, de tudo que a gente viveu. Eu vivi, eu achei horrível, eu acho que eu sobrevivi, assim, por muita graça de Deus, porque eu sou uma pessoa que rezo, medito, né, e então, assim, me dava força, mas era muito difícil. Mas então eu teria vontade de fazer um exame dessa natureza para ver, para saber dessa saúde que eu tenho a partir dos olhos. Isso é muito instigante, é muito provocativo, viu? Realmente eu fico encantada com com, e- esse saber, essa sabedoria, não é? E a gente poder se apropriar disso, vivenciar isso, saber que ela está em mim, que de repente meu olho, meu olho, né? Sei lá de que jeito ele é, porque mesmo que como a moça falou, né? Vontade de olhar os olhos no espelho. Claro, eu tenho feito isso, mas agora eu estou com esse limite, né? Não está avançada a catarata, não está avançada, mas porque estou sendo seguida, né, para cirurgia. Mas eu acho que tem tudo a ver mesmo, é muito gostoso de ouvir tudo isso, viu, Padre Pacival? Realmente, se eu tiver um dia uma oportunidade, porque não dá para fazer online, né? Um exame não dá, não é mesmo? Me parece que já existe essa possibilidade, não comigo, né? Mas nesses laboratórios mais equipados, pode fazer sim, eles tiram a foto, né? Aliás, a pessoa tira a foto e encaminha para eles, eles analisam e mandam o diagnóstico. Ah, tá. Já existe. Aí em Fortaleza, tal, não sei se tem aí, mas Recife já deve ter. Tudo bem. Daqui a pouquinho Fabielle vai falar. Eu gostaria só de falar ainda para a Graça que e para o grupo inteiro, quando vocês tiverem a oportunidade, se não amanhã, mas no dia 12, que é um dia feriado, pegue uma criança de 5, 6 anos e pegue uma pessoa adulta de 80 anos e olhe o olho de cada um. Vocês vão perceber a diferença no brilho do olho. Exatamente porque a criança ainda não tem os problemas que o adulto e o idoso tem. Aí vocês vão de fato ver que é ciência. É exatamente pelo fato da criança ter ainda saúde melhor, que ela tem um olho mais claro. E o idoso que vive tomando remédio, isso e aquilo, vai ter um olho cheio daquelas manchas que eu apresentei. Fabielle? Por Boa favor. noite, padre. Boa noite. Boa noite a De onde todos. você é?
Eu sou de Minas, de Gouveia, só que eu estou morando atualmente em Vitória da Conquista, na Bahia. Ó, minha estrada quando eu vou para Petrolina. Isso, exatamente. Passa por aqui, né, padre? É, Ô, padre, até perguntei à irmã Graciema na semana passada, e ela até já me sugeriu, né, uma técnica. E aí ela falou, terça-feira tem a aula aí com o padre, então, né, aproveite. E aí eu gostaria de perguntar ao senhor, padre, porque tem umas 3 semanas, mais ou menos, que minha pálpebra direita fica tremendo, assim, sabe? Várias vezes no dia. E aí eu penso que é devido ao estresse, talvez, assim, mas é involuntário, assim, fica tremendo várias vezes, sabe? Isso está me incomodando um pouco. Mais a pálpebra direita do que a esquerda, sabe? sei. E você, qual é a sua função? Você Eu sou trabalha... advogada. Porque isso acontece, né? A pálpebra fazer esse movimento involuntário, até o momento, pelo que eu saiba, só são por 2 motivos. Ou um estresse, ou um óculos, se a pessoa usar óculos, que esteja precisando de trocar os óculos, ou precisa usar os óculos. Entendi. Tá? Porque aí fora, porque o advogado lê muito, escreve muito. Demais. Então a pálpebra também precisa de vitamina D para se manter firme. Quando há carência da vitamina D e somado ao estresse, então chega uma hora que o nosso corpo é interessante, não é à toa que tem aquele livro O Corpo Fala. Sim. O corpo reage, e o modo de reagir é espontaneamente dar aquela piscada, né? Ou aquela pálpebra... o cérebro, pelo fato de ser o olho direito, é o direito, né? Sim, eu diria. Algumas pessoas, elas têm no seu próprio corpo o lado de mais fragilidade. Então, várias coisas com algumas pessoas acontecem mais de um lado, ou do lado direito ou do lado esquerdo, ou olho direito, mão direita, pé direita. O lado direito é o mais comprometido, porque talvez é o lado que se estressa mais fácil. Então, no seu caso, eu acredito que seja mais estresse mesmo. Padre, muito obrigada. E assim, a técnica, então, né, seria de relaxamento mesmo, né? Assim, e além de tomar mais sol, no caso, é porque eu realmente eu fico o dia inteiro assim no escritório, né? E nem assim, nossa, tomo muito pouco sol mesmo, não Olha, porque eu quero, né? escritório, qual foi o meu problema? Daqui a pouco o Nestor vai falar, né? Se Deus quiser. Qual é o problema de nós que ficamos muito no escritório? É porque a gente fica numa fase nova, né? No meu caso, seminarista, academia, e depois igreja, altar, missa, tudo, e blá, blá, blá. Então, o nosso corpo vai ficando enfraquecido. E uma pergunta só para você pensar, nem precisa responder, né? Só se quiser, mas não precisa responder. Quantos minutos por dia você fica praticamente exposta ao sol mesmo, aquele sol no caso aí pode ser de 9 às 16 horas, dificilmente a gente tem esse tempo. Não, não tem esse tempo, padre, porque assim, é o horário de pico assim, do meu trabalho, né? Então, assim, nossa, eu adoro o sol. Realmente, assim, eu tenho que ver o que eu posso fazer, né? Assim, acordar mais cedo, né? Para tomar um solzinho já de manhã, antes do horário de serviço, né? Assim, é porque tá me incomodando, sabe? Esses tremores, assim, na pálpebra. E eu também tenho um problema, né, de miopia, só que eu até troquei o óculos ano passado, ele estava fraco mesmo. Mas essa questão eu acho que realmente é devido ao estresse, né? Então. Eu estou escrevendo aí no chat um floral, para se você quiser, para essa ansiedade, para esse estresse.
Qualquer farmácia boa encontra. Chama ansiolide. Pode tomar, no seu caso, é melhor tomar mais à tarde para a noite, tá? Obrigada, padre. Eu vou... Tomar 10 gotas sublingual. Sublingual à noite. Vai ser muito bom para a ansiedade, para o estresse, e não vai te cansar. É um floral importantíssimo para quem lida com muita gente, com muita leitura, com muito processo, etc. Tá? Então, vale a pena você fazer a experiência. Padre, muito obrigada. Obrigada mesmo, viu? Pela indicação, pela sua aula maravilhosa aí, pelos ensinamentos maravilhosos, viu? Muito obrigada mesmo. Pois não. Eu vou adquirir. Tá. Nestor, boa noite. É um prazer imenso poder escutá-lo. Qual é a sua questão? O seu microfone está desligado. Continua desligado, não estou ouvindo. Enquanto a técnica... Eu acho que o senhor Nestor, ele está com dificuldade, ele até saiu do chat. Ah, tá. Pode seguir para a Jane, né? Na hora que ele voltar, ele fala. Então, Jane... É Jane agora? Aí ele entrou aí agora. Oi, Padre Pacifal, tudo bem, gente? Boa noite. Boa noite. Primeiro, gratidão por tanta generosidade, por estar nos ensinando tanto, né? E segundo, é uma pena que o senhor não pode falar com a gente online, porque está todo mundo querendo falar com o senhor online, fazer uma consultinha. Então, quando o senhor estiver preparado, você avisa que a gente vai procurá-la. Quem mora longe, né? Não tem jeito. E terceiro, que eu sou filho de cearense, então eu estou na fila também aí, dos alegres. Minha mãe era uma pessoa alegre, que tinha um olhar muito bonito. Mas o senhor mencionou que a gente tem realmente um lado que é mais frágil, né? E o meu é o lado esquerdo. Eu sinto que tudo que eu tenho vem do lado esquerdo, tanto do lado emocional como físico. Mas eu desenvolvi uns anos atrás, acho que faz uns 5, 6 anos, na minha conta, né? Catarata só do lado direito do meu olho. Supostamente meu olho... uma vez eu vi uma pessoa que estava estudando hidrologia, o olho, né? Esqueci como fala. E ele falou que meu olho direito, meu esquerdo estava bom, mas esse aqui estava com essa problemática de catarata. E a minha está quase completamente fechada. Eu vou até fazer a cirurgia agora, sabe? Isso aí tem a ver com todo esse problema de saúde que o senhor está mencionando, porque eu sempre tive colesterol 100% no nível, e agora está alto. Aí eu falei, será que tem alguma coisa a ver com a gordura? Você falou do arco da gordura, eu fiquei pensando aqui. Ou algum desequilíbrio em algum órgão, especificamente por seu lado direito só. Porque esse lado, segundo o médico, está 100%, não tem nada. Mas tem outros problemas do lado esquerdo, né? Sim, o lado esquerdo meu sempre foi o lado mais frágil. Por exemplo, eu estava com um pouco de bursite embaixo, no ombro, aqui embaixo. Eu estou com uma dor aqui lateral que eu não sei o que é, assim, abaixo eu fiz até colonoscopia, faço tudo, não aparece nada, ninguém descobre nada. Mas assim, eu sinto que quando eu, por exemplo, como doce, atinge um pouquinho mais, mas aí meu nível de açúcar está normal, entendeu? Mas tem alguma coisa que ninguém descobriu o que é. Porque quando um lado é mais frágil, aí um ou outro órgão do outro lado aparece alguma coisa para poder compensar. É o que se chama de compensação. Para não ficar... Cruza, né? Exatamente. A pessoa pode ter o lado esquerdo, muitas coisas nele comprometido, ou mais frágil, e por isso mesmo a gente dá mais atenção para esse lado que é frágil, aí o outro lado fica faltando alguma coisa. Aí aparece alguma coisa ali. É como se a pessoa quebrasse a perna direita e fizesse fisioterapia só mais do lado direito, aí depois vai aparecer alguma coisa no braço esquerdo. Que é como se o braço dissesse, ei, eu também existo, eu também preciso de atenção. Então... porque uma das características que eu mais tive desde criança, eu estou com 57, né?
Mas uma das características, eu diria até assim, a metade dos 40 que eu mais tive, é que meu olho chamava muita atenção. Quando eu era criança, apesar de eu ter um olho escuro, né, eu tenho um olho castanho escuro, o pessoal falava que eu tinha um olho maior do que a cabeça, porque eu tinha aquele olho grandão, brilhoso, né? Nunca tive problema de saúde também, 0%, nunca tive nada, né? Só fiz muito esporte, sempre gostei muito do sol, né? Mas eu também mudei para os Estados Unidos, aqui também você toma menos sol. Eu moro hoje em Nova York, você passa basicamente 9 meses no frio, né? E a gente realmente se fecha por causa do frio. O sol lá é lindo, mas ninguém vai lá fora. Mas, e eu senti, eu falei, de repente isso também influenciou, né, essa falta do sol, essa falta de você ter esse cuidado, né? E esses problemas que eu falei do lado esquerdo, é mais isso, foi problema de bursite, foi essa dorzinha que eu tô sentindo que não sei o que é, deu um pouquinho de ciático, né? Isso depois dos 45, aí de repente apareceu esse negócio, então igual você falou, deve ser esse equilíbrio, né? É por isso que a gente precisa falar com o senhor, né, que foi online. Depois eu vou dar para vocês, né, meu contato, para quem quiser, mas veja só, a partir de 50, 55 anos, alguns problemas são característicos da idade, né? A família dos esporões, a família da bursite, a família... Porque tudo é esporão, com outros nomes. Bico de papagaio, é tudo a mesma coisa. Daí que é importantíssimo fazer um exame para saber também o nível de magnésio no corpo, porque é um outro mineral fundamental que, junto com o sol, traz uma saúde boa para a pessoa. Então, muita gente não dorme bem à noite, é porque o magnésio está baixo. Muita gente dá ataque cardíaco ou palpitação no coração, porque o mineral está baixo. Muita gente dá problema de diabetes com mais intensidade, porque esse mineral está baixo. Então, fazer uso do magnésio diário, para quem tem acima de 50, 60 anos, é fundamental para evitar problemas de Alzheimer, de AVC, de câncer, inclusive de útero ou de próstata ou do seio, porque esse mineral ele distribui no nosso corpo as vitaminas e outros minerais que a gente consome no próprio alimento. No caso aí dos Estados Unidos, eu não sei como que é a qualidade dos alimentos, mas o mundo todo hoje está globalizado, então o colesterol alto também é fruto daquilo que a gente come, porque é difícil ter uma alimentação saudável todos os dias em nossas casas. Daí também que é importantíssimo olhar a gordura do fígado, porque um examezinho chamado gama-GT, mesmo que o intestino da pessoa funcione todo dia, mas se ela come doce, se ela come alguma coisa, o colesterol está alto, precisa desconfiar da gordura no fígado, para poder ela eliminar os farináceos, né? Várias farinhas doces, porque o doce é o que gera açúcar, e o açúcar gera gordura no fígado. Se ela souber como é que está o nível de gordura no fígado, ela vai saber que tipo de doce ou de massa ela vai eliminando. Porque, como regra geral, eu não sei se aí tem nutricionista, não é bem a minha área, mas depois vocês podem confirmar, como regra geral, só existem 2 tipos de alimento no organismo humano, que é o açúcar e o álcool. Aliás, o açúcar e o sal. Né? Somente esses 2. Há uma disputa muito grande, igual nas eleições no Brasil. Só tem 2, não tem outro. Então, a dosagem é que é complicado, porque o álcool tem açúcar, o álcool gera gordura, e tudo se transforma em combustível. Aí o fígado não aguenta, aí gera outros problemas. Mas dá uma olhada lá no magnésio, como é que tá, e faça uso, vai ficar boa de muitas coisas. Eu tomo magnésio e a vitamina D todo dia. Até aprendi o magnésio com a irmã Graciema, né? Já é a 4ª vez que eu participo. Qual é o magnésio que você toma? É o cloreto ou é outro magnésio? É o cloreto. Não, então tome um outro. Bem, até porque
deixa eu ver, o magnésio... Tá, enquanto alguém mais falar, eu vou ver se eu acho aqui para eu escrever, que é esse preventivo, que é o cloreto de magnésio, que também é muito bom, mas ele também é um sal, pode alterar a pressão arterial, coisas dos rins, etc. Sim, obrigada. Cadê o Nestor? Consegue agora? Não, né? Tem mais alguém? Então, tem ali... a Jane já falou, né? E aí, Nestor, consegue? Vai lá. Não consegue, né? Mas tá. Qual é o horário que a gente deve tomar o sol? Na literatura oficial, sempre fala desses horários, né? Mas entre 10, né? 10 horas, 8, 9, depende muito da região. Então, o horário que tem maior concentração de vitamina D, no caso do Brasil, na região sul, é a partir das 9 horas. Conseguiu, Nestor? Ainda não. O microfone ainda está desligado. No Nordeste, o sol, a partir das 8 horas, já tem muita vitamina D. Então, a média é entre 9 e 16 horas. 20 minutos por dia é suficiente. 15 a 20 minutos por dia. Quem tem a pele mais clara, começa com 5 minutos, depois com 10 minutos, até chegar de 15 a 20 minutos diário, se puder. Se não, pelo menos final de semana, fazer isso vai fazer um bem muito grande. Olha, quem toma sol todo dia, diminui a caspa, queda do cabelo, diminui problemas também ligados a herpes, por incrível que pareça. E não deve usar protetor solar, se for nesse período de 10 a 20 minutos. Fabielle quer voltar? Está fechado o microfone. Boa noite, Pacifal. É o Tiago que está falando. Boa noite, Thiago. Padre. Boa noite a todos. Primeiramente, eu quero agradecer, né, pela sua explanação, que foi muito esclarecedora para todos nós, né? Muito conhecimento. Muito obrigado, viu? E você até começou a responder a minha dúvida que eu estava tendo, essa questão do horário, né, do sol, mas eu queria que você tenha uma dúvida na questão da relação do horário do sol que a gente está tomando com um possível dano que pode causar, né? Antigamente, a ciência falava que poderia fazer mal, né? O sol de 10 e 3 da tarde poderia causar, né, o câncer de pele, o pessoal falava. Eu queria saber se existe essa relação mesmo e qual horário que pode ter danos para a pele. Existe, sobretudo, a ciência, o que faltou, pelo menos eu não consegui até hoje, literatura para ver essa resposta da ciência, eu não consigo saber se ela fez a pesquisa, o estudo, baseado nesse tempo de 10 a 15 minutos. Então, quando a ciência fala que o sol pode causar câncer de pele em algumas pessoas, é exatamente porque há mais tempo, né, há mais de 20 anos atrás,
se vivia no sol de qualquer jeito, né? Sobretudo no campo, sobretudo. Hoje você vai no Nordeste e vê pessoas trabalhando ali o dia inteiro no Nordeste, todo equipado com os EPIs, né, da cabeça aos pés. Por quê? Porque antigamente era o corpo todo exposto ao sol, então dava muito câncer. Verdade. Enquanto, por outro lado, pessoas que nunca se expuseram tanto ao sol tiveram câncer de pele também. Então, a ciência ela não consegue dar a resposta para todos os tempos, porque ela está sempre revendo os seus conceitos. Ontem o ovo fazia mal, hoje o ovo faz bem. Ontem a gordura do porco fazia mal, isso para a ciência. Hoje, médicos receitam gordura de porco, né, para as pessoas. Então, a ciência está o tempo todo se atualizando. Agora, esse tempo de 10 a 15 minutos é que é o tempo mais seguro. Entendi. E o horário pode ser E independente. o horário das 9 até as 16 horas, no máximo. De 10 a 15 minutos já é o suficiente. É. Muito obrigado. Gratidão, viu? Gratidão a Nada. todos. Acabou, né? Existe, eu vou botar aí, Naturalmed. Naturalmed é o Instagram, tá? Que vocês vão encontrar algumas coisinhas minhas lá também. Coloquei aí. E um livro bom sobre iridologia, eu escrevi aí também. Ele chama-se Iridologia Integrada. Você vai encontrar esse livro aqui, Iridologia Integrada. Ele é bem ilustrativo, muitas fotos, dá para a pessoa conhecer, ter uma noção, e a partir daí ir se autoanalisando. O importante mesmo é a gente também se autoanalisar. Sobretudo depois de uma jornada de trabalho, precisando tirar umas férias. Olha seu olho como é que está no espelho, dá uma olhada. Né? Veja a sua esclerótica, veja a cor da sua pele. Vocês estão vendo a cor da minha pele? Dá para perceber ou não? Pois é. Está bronzeado. Está bronzeado, está bronzeado. O meu horário de tomar sol, eu consigo, aqui na minha casa, que tem um quintal, eu consigo, depois do almoço, 13 horas. 13 horas eu fico ao sol 20 minutos, todos os dias, quando eu estou em casa. E eu percebo que quando eu viajo muito, fico muito tempo fora, que eu não tenho sol, aí eu fico pálido. E o magnésio? Se colocou no chat? Deixa eu ver aqui, só um minutinho. Eu já vou passar, deixa eu só ver aqui a dosagem, que uma dosagem para o nosso nível, né? Que eu estou me considerando no nível de idade de vocês, né? 50 anos acima. O magnésio bom seria... Dimalato. Você pode fazer aí nessa faixa de 300 miligramas, uma cápsula ao dia. Qualquer farmácia de manipulação consegue preparar isso para você, tá? Tem umas farmácias aqui, eu moro em Vitória, no Espírito Santo. Tem umas farmácias de produtos naturais que já vendem pronto. Tem também, existe. Nessa faixa de 250 a 300 miligramas, tá bom, porque a gente precisa de 450 miligramas a média diária, mas isso a gente já consome nos alimentos. E quem tem abacate, o abacate é a fruta mais rica em
em magnésio também. Era isso para hoje, né? Então, para mim foi um prazer estar com vocês, né, trabalhando. A irmã Gracema não pôde, que ela está sem internet nesse momento. E, com certeza, meu agradecimento aí a Magno, né, que está em Igarapé, para poder abrir essa conversa. E que Deus nos abençoe, né? Dando muita saúde e muita paz. Nossa, foi Gratidão. espetacular. Amém, Padre. Gratidão. Gratidão. Muito Amém, obrigada, Padre. amém. Obrigada. Gratidão, Amém. muito obrigada mesmo. Valeu, muito bom. Uhum. De Padre, Obrigada. também gostaria de agradecer a sua presença aqui hoje, Padre, mais uma vez dando uma aula para a gente, né? E agradeço a todos também que apareceram. E eu não sei ainda, o senhor Nestor ainda está com a mão levantada. Senhor Nestor, se você conseguir falar, ainda dá um tempinho, né? Eu botei meu contato aí também, tá? Mas qualquer coisa, senhor Nestor, se você não estiver nos ouvindo aí, você pode deixar sua dúvida lá no chat do WhatsApp também, tá, pessoal? Tanto para o Nestor, mas qualquer outra pessoa também, tá bom? A nossa previsão é terminar às 8h30, mas claro que é uma previsão, pode acabar um pouquinho antes ou um pouquinho depois também, né? Padre Parsifal, mais uma vez, obrigado pela sua presença aqui e obrigado a todos vocês que vieram aqui também participar com a gente, tá, gente? Então, até a próxima, que é quinta-feira, tá? Não perca, a gente vai deixar todas as orientações lá no chat, tá? Obrigada a todo mundo. Gratidão por tudo. Eu vou pedir a Deus uma bênção para cada um de vocês nesse dia de São Francisco, que a luz de Deus possa brilhar em cada um, derramando saúde e paz. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Nosso Deus, abençoe cada pessoa aqui presente, abençoe a família de cada uma, iluminai os passos de cada pessoa, iluminai com a vossa luz, a luz que vem do alto, que cada raio solar, que cada energia divina seja o principal remédio para nossas angústias, para nossos sofrimentos e sofrimento de tanta gente. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Boa noite a todos. Boa noite, Padre. Gratidão. Boa noite, Obrigada. Padre. Gratidão, Muito Magno. obrigada. Prazer Obrigado. conhecê-lo. Boa noite. Obrigado. Fica com Deus. Deus abençoe. Obrigada, Padre.